hoje o estudo de hoje é Justiça das Aflições, e é a Cláudia Miguel, nossa companheira, que fará o estudo, a palestra. Bom, boa noite a todos. Desejando que a paz e a luz de Cristo possa nos envolver nesse momento para que, como a Vera disse, possamos fazer algumas reflexões, né? Eu nem gosto muito de falar em palestras, são estudos que a gente faz, algumas horas dedicadas a estudar o Evangelho para compartilhar, né? Nem sempre certo, nem sempre o mais adequado, mas compartilhar ideias para que sirvam de reflexão. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa sair daqui hoje com uma reflexão a respeito do tema Justiça das Aflições. Esse tema Justiça das Aflições está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo da obra. Ele é extenso, fala de muitas coisas, mas todas elas envolvidas, relacionadas à dor. E hoje é muito importante nós fazermos uma reflexão sobre a dor. Nós sabemos que a dor é uma característica desse mundo que está agora em transição. Então, o mundo de transição que passa, que inicia a sua jornada, a sua evolução de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde nós teremos uma maior prevalência do bem, e o momento em que nós vivemos é um mundo marcado pela extrema dor. E não é preciso que eu fale muitas coisas para que nós, rapidamente, possamos pensar em quantas dores, em quantas violências temos nos deparado no nosso dia a dia. Dores de toda ordem. Dores que hoje levam adolescentes, crianças ao suicídio. Coisa que talvez nós não imaginamos há algum tempo atrás. Quando nós pensamos em suicídio, nós pensamos em um ser talvez maduro, né? Pelo menos organicamente, biologicamente, talvez não espiritualmente, e que, não sabendo lidar com as suas dores, pedindo socorro, chega então ao ápice de tirar sua própria vida. Mas hoje nós estamos nos deparando, as estatísticas nos mostram que de alguma forma a dor tem atingido até as crianças e levado esses seres tão em tenra idade ao suicídio. Então, falar de dor hoje é fundamental, é imprescindível neste momento. E a dor está por toda parte, né? Então, nós não podemos fugir disso. Estamos aqui, então, com essa importante tarefa de falar um pouquinho sobre isso. E eu queria, por considerar importante, lembrar que as passagens evangélicas que norteiam o tema de hoje estão em Mateus e em Lucas. E é fundamental que nós façamos uma leitura rápida dessas passagens, que são bem curtas. A primeira delas está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Lucas 6, 20 e 21,
e depois 6, 20 e 24, nós encontramos assim: bem-aventurados vós que sois pobre, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Bom, quando nós lemos essas passagens, talvez nós encontremos algumas dificuldades de compreendê-las, sobretudo quando nós buscamos o significado de bem-aventurança e de bem-aventurados. Se nós formos a um dicionário, nós vamos encontrar lá que bem-aventurança é um estado de felicidade completa e eterna. E bem-aventurados são os felizes, merecedores de graças divinas e pessoas alegres. Bom, quando a gente lê isso, e a gente lê bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos, não é fácil a gente entender essa mensagem de Jesus. E mais, para nós extrairmos dessas mensagens, dessas passagens evangélicas, a inteligência delas, ou seja, o que Jesus queria nos dizer ao nos afirmar essas bem-aventuranças, é preciso que nós mudemos a nossa perspectiva de vida. Porque nós precisamos nos perguntar, afinal, o que é vida? Qual a expectativa que nós temos quando lemos? Porque aqui temos verdadeiras promessas de Jesus. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus está nos fazendo uma promessa. Mas, quando nós lemos isso, qual é a expectativa que nós temos em relação a essas promessas? Nós pensamos o quê? Bom, se eu choro hoje, provavelmente amanhã eu estarei sorrindo, consolado, feliz. Porque assim nos diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Ou então nós podemos pensar, bom, eu sofro muito agora, mas o futuro me reserva algo de melhor, conforme prometido por Jesus. Aí, qual é esse futuro? É daqui a uns anos? É na nossa velhice? Enfim. Muitos de nós acreditam que esse futuro precisa se fazer presente ainda nesta vida. Né? E está aí uma visão materialista, extremamente materialista, porque quando nós pensamos que o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas aflições têm que acabar agora, ou daqui a meia hora, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 anos, ou 5 ou 10, nós estamos pensando como pessoas que acreditam que a vida é aquilo que começa com o nascimento e termina com a nossa morte. Como dizem muitos estudiosos espíritas, é a visão daqueles que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo. Mas, será que nós, espíritas, podemos compreender essas máximas de Jesus a partir desse entendimento, dessa visão? E, certamente, essa resposta tem que ser negativa. Porque, se acreditarmos que precisamos
se vivermos 60, 70, 80, 90, 100 anos, se acreditarmos que nesse prazo essas promessas precisam se realizar, vai nos faltar talvez elementos para acreditar em Jesus. Talvez nós possamos negar a nossa fé e dizer: eu vivi 70 anos de sofrimento, eu vivi 100 anos de sofrimento e fui sepultada sofrendo. Então, Jesus nos enganou. Porque quando Jesus nos diz: felizes aqueles que choram, porque serão consolados, felizes aqueles que têm fome, porque serão saciados, e isso não me aconteceu, eu posso achar, então, que eu fui enganada pelas palavras de Jesus. Eu posso começar a colocar em dúvida o Deus que nós acreditamos que é o Pai de bondade, de misericórdia e de amor, e que ama seus filhos igualmente, que não privilegia nenhum em detrimento ao outro. Mas, essa dúvida precisa ser eliminada. Mas para isso nós temos que ter uma visão que o Espiritismo muito nos ajuda a respeito da vida futura. Porque se nós não entendermos o que é a vida futura, se nós não compreendermos o que verdadeiramente é a vida, e se nós não nos enxergarmos como o que de fato somos, nós não compreenderemos isso. Nós não poderemos compreender onde está a justiça divina quando eu vejo um irmão que nasce na miséria e outro que nasce na opulência. Eu não vou compreender por que alguém vive uma vida em que tudo parece dar errado e por que há outro alguém em que a sorte parece sorrir a todo tempo. Quantas vezes dizemos assim, que mal eu fiz a Deus para merecer tal coisa? Falamos certamente sem pensar, mas falamos. Quando nos encontramos numa situação de dificuldade, questionamos a Deus, afinal, o que eu fiz? Né? É assim que fazemos. Então, constatamos situações na nossa vida e eu rogo a Deus para que nós sempre possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, em que nós vemos alguém sofrer, alguém que nós consideramos ser uma pessoa do bem, sofrer ao lado de alguém que nos parece ser uma pessoa talvez do mal e que parece prosperar. Então, tudo isso nos causa muita dúvida, muita angústia em não compreender quando Jesus disse que bem-aventurados os que sofrem. Mas, como eu disse, precisamos então, com a colaboração do Espiritismo, entender que Jesus nos falava, e isso está claro nas passagens, quando a gente vê que todos os verbos são utilizados no futuro. Jesus nos falava da vida do futuro. Jesus nos falava de uma vida que não era esta vida aqui na terra agora. Ou não era necessariamente esta vida de agora. Jesus sempre dizia os verbos no futuro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Ou seja, sempre serão, rireis. Jesus está sempre falando de uma vida futura. Essa vida, então, que hoje, com as luzes que o Espiritismo tem nos trazido para ampliar a nossa compreensão, nós podemos
entender. Nós podemos, então, compreender que a vida futura é uma vida espiritual. Que quando Jesus nos dizia, meu reino não é deste mundo, é porque Jesus estava nos dizendo de um reino que não é aqui. De um reino, talvez, aonde nós desejássemos chegar e ter a felicidade prometida. Ser, então, bem-aventurados. Então, fica claro para nós que a vida futura é a vida de que Jesus nos falava. E aí tem um dado interessante para a gente, historicamente, pensar um pouco sobre isso. Os judeus acreditavam na vida futura. Os judeus acreditavam que havia uma vida futura. Mas era uma crença extremamente limitada. Então, os judeus, por exemplo, acreditavam nos anjos. Achavam que os anjos eram criaturas privilegiadas, né? E criadas por Deus de uma maneira muito especial. Mas os judeus sequer podiam imaginar que todos nós, todos os homens, estavam fadados um dia a serem anjos, a serem espíritos puros. Então, os judeus acreditavam que obedecer à lei divina gerava compensações, mas não na vida futura. Os judeus acreditavam que a obediência às leis divinas geravam, por exemplo, a supremacia das nações, sobretudo a nação que eles pertenciam. Eles acreditavam que obedecer à lei divina fazia com que eles pudessem ser vitoriosos contra os inimigos. Eles acreditavam que obedecer à lei divina fazia com que eles pudessem angariar bens terrenos. Então, tudo isso era a crença dos judeus. E aí nós vemos, e evidentemente que, por outro lado, eles acreditavam que toda vez que eu desobedeço à lei divina, eu sou castigado. Eu sou punido com uma derrota, eu sou punido com uma calamidade. Então, eles acreditavam nisso, que a obediência e a desobediência à lei divina gerava consequências já nessa vida. E aí depois nós temos Moisés, que vem para tentar dizer alguma coisa a esse povo. Só que Moisés não podia dizer mais do que disse, porque o povo judeu não estava preparado espiritualmente para que ele dissesse mais nada. Era um povo que precisava ainda ser tocado em relação aos bens da terra, ao que aqui existia. E somente então com Jesus começa a ficar muito claro para nós a vida futura. Em passagens como essa que eu acabei de ler, e em quase tudo que ele falou. Porque sem aceitar e sem acreditar na vida futura, nos é muito difícil compreender a filosofia moral trazida por Jesus. Até porque, como eu já disse, Jesus sempre remetia a felicidade a tempos futuros. Então, a não crença nessa vida, a crença materialista de que nós terminamos no túmulo, faz com que nós não compreendamos nada, ou quase nada, do que Jesus veio nos trazer. E, sobretudo, a vida futura. Porque foi disso que Jesus veio nos falar com todas as suas promessas de felicidade. E é verdade que, quando a gente, sobretudo hoje, quando a gente analisa os vários segmentos religiosos, a gente vê que o cristão, ele sabe, ele crê que existe alguma coisa além da carne em nós. Isso já é uma crença praticamente generalizada entre os cristãos. Mas
essa não é uma crença, por assim dizer, firme. Os cristãos, eles não têm ainda, talvez, elementos de maturidade espiritual para ter uma crença firme nesse futuro. E por isso, muitas vezes, nos momentos difíceis, porque todos nós passamos, falta exatamente essa crença e nós, então, nos deixamos abater fortemente por aquilo que poderíamos passar de uma forma mais leve, vamos dizer assim. Mas, uma vez mais, nós somos privilegiados por uma doutrina que faz com que a vida futura saia de um plano hipotético para um plano material. Materialmente, hoje, nós espíritas temos demonstrações nos dadas pelos espíritos, pelas comunicações dos espíritos, a respeito do plano invisível, a respeito de tudo que se passa no plano espiritual. E tudo isso nos é descrito, como eu disse, por espíritos que podemos dizer então que são testemunhas oculares, porque enquanto espíritos comunicantes estão lá no plano espiritual. E a descrição de toda a vida no plano espiritual é tão pormenorizada que nossa imaginação consegue até ir e imaginar toda aquela descrição feita quando a gente lê obras, por exemplo, como as obras de André Luiz, que muito nos fala e nos ensina sobre o plano espiritual. Então, nós espíritas hoje temos mais do que elementos para acreditar e ter a certeza e saber que existe um plano espiritual, que existe uma vida futura, que nós somos espíritos imortais e que nessa condição, daqui deixaremos apenas o corpo e seguiremos numa estrada para esse mundo que Jesus, então, nos prometeu, devidamente atendidas as condições que nos foram colocadas. Então, não há outra forma de consolo a não ser acreditar nessa vida futura. Sem essa crença, sem essa fé, nós não conseguiremos prosseguir. Muitas dificuldades irão nos deparar, porque a nossa vida, nós estamos todos encarnados num mundo de provas e expiações. Sabemos que a felicidade não é daqui, como Jesus mesmo nos disse, mas precisamos ter fé de que esse aqui é apenas um caminho. Este é um caminho. E temos então que saber como caminhar da melhor forma para que possamos então alcançar esse plano espiritual, esse mundo prometido, da forma como desejamos alcançar. Apesar de termos a certeza da vida futura, eu me pergunto se essa fé na vida futura explica todas as vicissitudes da vida, como eu já disse aqui. Por exemplo, a miséria e a riqueza, a doença e a saúde, a alegria e a tristeza. Ou seja, todas as dores e aflições que são tratadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, eu me pergunto se basta a fé na vida futura para nós explicarmos tudo isso. E aí a gente tem que pensar que a vida futura, ou essas aflições que nós estamos tratando aqui, estão relacionadas sobretudo com a crença e a certeza da existência de Deus. Porque se nós nos sentimos filhos de um Pai que é a inteligência suprema, que é o infinito da perfeição,
que é o amor supremo, a bondade e a misericórdia, nós não podemos crer que esse mesmo Pai nos coloca em situações tão distintas, passando por coisas tão distintas, por dores e angústias tão distintas, e que nos coloque de uma forma injusta nessas situações tão diferenciadas. Acreditar nisso é acreditar que talvez Deus não seja tão bondoso quanto nós acreditamos que Ele é. Pensar nisso é talvez pensar que esse Deus não é tão imparcial como nós achamos que Ele é. Mas o Espiritismo é, então, o nosso Consolador prometido. E vem nos dizer que há causas das nossas aflições que são atuais e causas das nossas aflições que são anteriores. Do que fala o Evangelho quando traça essas premissas? Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. O Evangelho nos fala que não é o Deus amoroso que determina os meus sofrimentos. Não é o Deus amoroso que escolhe que eu vou passar pela dor A, B ou C, mas o irmão que está do meu lado não. Vai ser absolutamente privilegiado e terá muitas alegrias nessa vida. Só a compreensão de que somos espíritos imortais e de que há uma pluralidade de existências, que esta agora é apenas uma das nossas existências, é capaz de nos fazer compreender isso. É capaz de nos fazer ver em cada dor, ou ao menos tentar ver em cada dor, a justiça divina trabalhando em nós. Não que seja fácil, mas é necessário que nós olhemos para a dor como um instrumento divino e não como um castigo. Então, o Evangelho nos fala dessas duas fontes de onde se originam as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias. E as causas atuais das aflições, que talvez possam ser consideradas as maiores causas de dores que nós temos, são causas que decorrem do nosso próprio caráter e do nosso próprio proceder. O que significa isso? Significa que nós mesmos, com a forma de viver, com a forma de nos conduzir perante a vida e perante as pessoas, com os vícios e as imperfeições do nosso caráter, que muitas vezes não conseguimos vencer, somos nós os causadores das nossas maiores dores. O que significa dizer que talvez não precisássemos senti-las. Talvez pudéssemos estar encarnados aqui e agora, com menos angústias, com menos sofrimentos, com menos problemas. Porque está aqui, não sou eu que estou dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o homem é o maior causador dos seus próprios males. São os nossos comportamentos egoístas, orgulhosos, de pouca humildade, de pouca paciência, de pouca tolerância, que nos faz nos conduzir por caminhos mais longos e mais dolorosos.
Eu gosto muito de uma analogia que o Haroldo Dutra faz quando ele fala sobre as bem-aventuranças, que ele diz assim: nós encarnamos e talvez lá tenha sido programado pelo nosso GPS que nós passaríamos por outros caminhos, que os nossos caminhos poderiam ser mais curtos, que os nossos caminhos poderiam ser menos dolorosos. Mas nós, porque o nosso livre-arbítrio, ele é mantido intacto, nós fazemos as nossas escolhas a partir dos nossos desvios de caráter, das nossas imperfeições, e passamos então, ao invés de seguir o melhor caminho, seguimos caminhos mais dolorosos. E é por isso que o Evangelho, os Espíritos da codificação que nos falam aqui, nos falam sobre isso. Nos dizem que essas nossas condutas é que são as maiores responsáveis pelas nossas dores. É evidente, nós sabemos que há dores e dores. E nós vamos falar de causas anteriores das aflições um pouquinho mais adiante. Mas a verdade é que se cada um de nós fizer uma reflexão no momento de angústia, talvez encontre uma resposta. Eu estou angustiado pelo fato tal. Quando você examina a sua consciência, você se pergunta: por que estou vivendo essa dor? Talvez você vai encontrar, com um pouco de humildade, uma resposta dentro de você mesmo. Quantas vezes não nos deparamos com problemas em que nos perguntamos assim: por que estou passando por isso? Por que estou sofrendo essa vicissitude? E aí descobrimos que, por uma escolha feita num dado momento, chegamos àquele caminho. E quantas vezes dizemos assim: se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria agora passando por esse momento. Ou, se eu tivesse feito aquilo de uma outra maneira, eu teria tido uma outra consequência e não estaria sentindo o que eu estou sentindo agora. Não estaria tão angustiado, não estaria, enfim, sentindo toda sorte de angústia. Porque nós temos que lembrar que todas as nossas imperfeições vão nos gerar aflições. Por isso, a proposta do Espiritismo é de transformação moral. Por isso, a proposta do Espiritismo é de absorção de valores espirituais e valores morais que nos tornem pessoas e espíritos melhores. Porque aí nós temos que lembrar que, sabedores da existência de uma vida futura e sabedores que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós teremos uma vida futura melhor na medida em que nos transformarmos em pessoas melhores. Nós todos sabemos que a grande proposta do Espiritismo é a reforma íntima. O que é a reforma íntima se não nos transformarmos em pessoas do bem? Conscientes então disso, e conscientes de que espíritos mais elevados estão em condições melhores, de que a felicidade que tanto almejamos é própria de mundos melhores e própria de espíritos mais elevados, espíritos puros, essa visão
tem que nos conduzir ao desejo sincero de nos transformar. Ao desejo sincero de, como disse a Vera, partir de uma reflexão para tentar vivenciar os ensinamentos do Cristo. Porque depende só de nós deixarmos de habitar um mundo de expiação e prova para habitarmos um mundo de regeneração e mundos mais elevados. Não depende de Deus, como eu disse aqui, que ama todos nós igualmente, nos transportar de um mundo a outro. E o nosso mérito? Como fica diante disso tudo? Então, nós temos que ser sempre gratos, como disse a leitura preparatória, em tudo dai graça, porque cada momento deste é uma oportunidade de avançarmos na nossa senda evolutiva. E essa consciência, meus irmãos, de que só eu posso garantir para mim mesma uma vida futura melhor, tem que estar a todo tempo vivo na nossa cabeça, vivo no nosso coração, sentido todo o tempo, lembrado todo o tempo. Porque não podemos esperar que, vindo à casa espírita, assistindo a todas as reuniões doutrinárias, participando de todos os estudos, vamos nos purificar. Vamos nos tornar pessoas melhores. A casa espírita vai me conduzir até o mundo que eu desejo habitar. A casa espírita vai me dar a felicidade, o caminho da felicidade que eu tanto desejo. A obra está aqui à nossa disposição. Roguemos a Deus que tenhamos a vontade de abrir um capítulo como esse do Evangelho segundo o Espiritismo, que apesar de ser longo, vale cada linha da leitura. Aqui aprendemos por que devemos nos resignar diante das nossas dores. Aqui aprendemos, como eu disse, que a observância de nós mesmos pode nos conduzir a patamares melhores, ainda nesta vida, ainda aqui. Porque, como eu disse, está ali, claro, no Evangelho, que nós somos, com as nossas condutas, os maiores causadores das nossas próprias dores. Bom, mas nós temos ainda outros tipos de dores que nós, diante delas, podemos nos sentir, e somos, na maioria das vezes, impotentes. São as dores que o Evangelho segundo o Espiritismo dizem que são as aflições cujas causas não estão nesta vida. E aí, mais uma vez, nós não podemos esquecer, como eu já disse, da pluralidade das existências. Porque sem isso, nós não entenderemos por que, por exemplo, nasce alguém completamente deformado, completamente impossibilitado de andar, de falar e de ter uma vida por si próprio. Nasce alguém com absoluta incapacidade de trabalho, de sustento e de tudo mais que faz parte da nossa vida. Como compreender isso? Como não duvidar da justiça divina se não acreditarmos na pluralidade das existências?
Como eu vou compreender uma situação dessa se eu acabei de nascer, nada fiz ainda que pudesse justificar essa condição, mas nasci nessa condição? Aonde estaria a justiça divina? Então, nós, sabedores de que esta é apenas uma das tantas vidas que já vivemos e das tantas mais que viveremos, e que, portanto, essas dores, como essa que eu acabei de dizer, né, são dores cuja causa, se não pode ser encontrada no meu comportamento, na minha conduta, na minha forma de ver a vida, ou seja, não pode ser uma causa atual de aflição, eu tenho que buscá-la em outra vida precedente. Porque, de outra forma, não nos seria possível entender, por exemplo, a perda de um ente querido. Quantos de nós, diante de um fato como esse, por exemplo, a perda de um ente amado, nos revoltamos contra Deus? Dizemos, afirmamos que não merecíamos aquilo. Quantas vezes, diante de até tragédias naturais, nós olhamos para o céu em rebeldia e em revolta contra Deus, nos achando injustiçados por aquele fato. Mas essa é uma visão de alguém que não compreende a imortalidade da alma, de alguém que não compreende a pluralidade das existências, de alguém que não compreende que muitas vezes nós estamos aqui porque rogamos a Deus para estar aqui. Estamos aqui vivenciando, por exemplo, a experiência de ser pais, irmãos, ou qualquer outra relação de um ente, de um irmão com uma deficiência, com uma dificuldade, e que nos faz, muitas vezes, vivenciar sofrimentos, nós nos esquecemos de que pedimos isso para, de alguma forma, reparar algum mal que fizemos. Porque uma coisa é certa: Deus não nos pune, nem pelo bem que fizemos e nem pelo mal que não fizemos. O que significa dizer que, se de alguma forma estamos sofrendo, é porque temos algum mal a reparar. Temos algo a reparar, ou algumas vezes, né, aí quando nós dizemos em reparação, nós estamos falando das expiações, né, que são os sofrimentos pelos quais nós vamos reparar males que fizemos em outras vidas. E eu chamo a atenção para o fato de que, às vezes, uma existência é insuficiente para que nós reparemos todo o mal que já fizemos. Às vezes, reencarnamos para reparar um dos nossos muitos males. Então, tudo isso, todo esse sofrimento, vem das nossas próprias ações. Uma, porque praticamos agora, escolhemos agora, e outras, porque já fizemos e rogamos então ao Pai que possamos corrigir. E é por isso que nós dizemos que temos que dar graças ao Deus, ao nosso Pai misericordioso, por cada dor que sentimos. Porque cada dor que sentimos é
algo que está sendo reparado, ou é uma oportunidade que estamos tendo de reparar um mal que fizemos em algum momento. Por isso eu sei que não é fácil dizer para alguém que está em sofrimento, dizer, dai graça, meu irmão, por essa oportunidade. Mas quando nós pegamos a passagem do Evangelho aqui, é o próprio Jesus que diz, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. É Jesus que diz. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Então, é o próprio Jesus que nos diz, nos mostra que sofrer, doer, se angustiar, faz parte da nossa vida, porque estamos aqui encarnados num planeta de expiações e provas que apenas começou o seu processo de regeneração. Está transitando por esse processo. Então não podemos desejar e acreditar que aqui seremos felizes. Jesus nos disse, no mundo só tereis aflições. Mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. O que Jesus estava nos dizendo ao afirmar isso? Estava nos dizendo, eu já fui exatamente como vocês. Eu já estive exatamente no lugar que vocês estão, mas eu venci. E me tornei um espírito puro. Venci de hoje para amanhã? Certamente não. Certamente não. E nós também não venceremos. Teremos que vencer as nossas imperfeições um pouquinho a cada dia. Mas o mais importante é que tomemos essa consciência de que precisamos encarar as nossas dores com essa nova visão. Com essa visão de ser uma bênção e uma graça. Uma oportunidade de redenção que, mais uma vez, o Deus nos oferece. Porque também temos consciência de que nenhum mal que praticamos fica sem ser reparado. Nenhum deles, por menor que seja. Todo mal deverá ser reparado. E por isso tantas oportunidades divinas. E eu gostaria de lembrar, aqui não faz parte assim do estudo, mas quando eu li o capítulo todo, aqui no item 18, o Espírito Lacordaire nos fala de uma coisa muito importante a respeito do sofrimento. Ele nos fala do bem e do mal sofrer. E aí, ele nos ensina que é preciso saber sofrer. Porque sofrer sem resignação é praticamente perder aquela oportunidade que está sendo dada. Inclusive faz uma relação. Normalmente se identifica o tipo de sofrimento sendo como expiação ou prova de acordo com o comportamento do espírito. Aí nos diz assim, quando o espírito sofre com muita rebeldia, quando ele sofre revoltado, irresignado, achando injustiçado, revoltado contra Deus, achando que ele foi esquecido por Deus, eles dizem assim, olha, na maioria das vezes está-se diante de uma expiação. E de um espírito que, embora tenha íncito nele, e por isso ele reencarnou, o desejo de se melhorar, ele ainda é um espírito muito inferior, que possivelmente foi objeto de uma reencarnação compulsória, por exemplo. Isso não é uma regra, tá, gente? Porque nada é uma regra. Mas isso é um percentual grande. Diferente disso,
nos ensinam os espíritos que quando você pega, às vezes você pega uma pessoa que sofre tanto, que tem tantos problemas, e mesmo assim olha para a vida com um outro olhar. Olha para a vida com um olhar bondoso e de gratidão ao Pai. Eles dizem assim, esse espírito, muito provavelmente, está aqui na Terra em provação. Porque esse comportamento de resignação já mostra um comprometimento maior do espírito com o que ele assumiu antes de encarnar. Então, isso é só um paralelo para a gente compreender que, como nos diz Lacordaire, é preciso que nós sejamos resignados e gratos a Deus diante do sofrimento, sob pena de perdermos a oportunidade de aproveitarmos bem todo o sofrimento, toda a angústia, para reparar algum mal que fizemos, e certamente o fizemos, porque somos espíritos absolutamente imperfeitos. Por isso estamos aqui. Também no Evangelho, nesse mesmo capítulo, há um título dizendo sobre a desgraça real. E resumidamente, porque meu tempo já acabou, só dizer a vocês, muitas vezes acontecem-nos coisas que nós dizemos, que tragédia, que desgraça. Algum tempo depois, nós, diante de uma outra situação, reconhecemos que aquilo que consideramos uma desgraça foi, na verdade, uma aventura para um tempo futuro. Então, a minha reflexão de hoje é apenas para instigar, primeiramente, a todos vocês a fazer uma leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo, para repensar o nosso comportamento diante da dor, para que nós não percamos as oportunidades de vivenciá-las da melhor maneira possível e, nesse sentido, dar um passo adiante na nossa evolução e no desejo de habitar um mundo melhor, no desejo de habitar um mundo mais evoluído, no qual certamente os nossos sofrimentos serão muito abrandados. A consciência dessa caminhada evolutiva, a consciência de que muito temos que caminhar ainda, tem que nos fazer desejar, antecipar, o tanto quanto possível, a nossa evolução espiritual. Então, com essas palavras eu encerro, agradeço a atenção de vocês e já me desculpo por qualquer eventual falha que tenha cometido. Tá bom? Muito obrigada.